Tudo bem, pessoal? Hoje vamos começar nossa terceira unidade, tratando da parte de gestão de processos, tá? Que seria nosso último assunto aqui do curso de Teoria Geral dos Sistemas. Tá? Então, hoje vamos tratar de análise e melhoria de processo. Aí está a nossa agenda. Vamos falar primeiramente o que seria um processo de negócio. Depois vamos responder essa pergunta, né? O que é melhoria do processo? Depois, quando é necessária a melhoria de um processo, vamos abordar como identificar a necessidade de melhoria, algumas ferramentas para identificação de melhorias, citar algumas, os pontos de partida para a melhoria do processo e, por último, como implementar as melhorias. E no final da aula eu vou mostrar rapidamente, só para vocês terem ideia, dois desenhos de processo utilizando a notação BPMN. Pois bem, o que seria um processo de negócio? Tá? Seria o quê? Um conjunto de atividades ou tarefas coordenadas que podem ser conduzidas por pessoas, sistemas ou equipamentos e que no final resultará na realização de uma tarefa específica da organização. Isso daí é a definição dada por Seachel, tá? Do que seria um processo de negócio. Então, se você for trocar em miúdos, seria o quê? Todas as tarefas, atividades, certo? Que podem ser feitas por pessoas, sistemas e equipamentos, que vai fazer com que a organização faça alguma tarefa específica e alcance alguma meta da organização. Tá? Outra coisa também que é bom vocês saberem, além da definição do que seria processo de negócio, é que o processo ele não passa a existir somente após o seu mapeamento. Uma empresa ela pode ter diversos processos lá funcionando, certo? Elas podem existir e podem funcionar sem ser mapeados. E esses processos ocorrem na organização com suas virtudes, as suas coisas boas e seus eventuais problemas. Então, mapear, documentar e analisar são apenas formas de tornar aquele processo visível e que dê condições de melhorar, otimizar aquele processo. Tá? Aí, até atividades simples, elas podem ser estruturadas com processo, desde que aquilo dali seja sempre o quê? Uma atividade repetitiva da organização. E ao final daquele processo, vai gerar sempre o mesmo produto ou serviço. Tá? Nesse desenho que vocês estão vendo aí, vocês veem aí tudo que é basicamente o que? Levando o que a gente já viu para a parte de processo de negócio, que seria o que? Observe as entradas, o processamento e a saída. Essa atividade de entrada, processamento e saída é um exemplo de um processo. Observe que os processos devem agregar valor a um produto ou serviço. E que todo processo no final tem um produto ou serviço. Certo? E é um ciclo repetitivo. E todo processo tem o quê? Tem uma entrada que pode ser informação, pode ser materiais, instruções ou serviços, certo? E que o processo deve atender, certo? Aquele requisito, tá? E a saída deve atender um determinado requisito. E a entrada deve atender a um processo. E a saída deve atender a um processo, tá? Então é interessante esse desenho aí, que ele ajuda a relacionar o que seria o processo de negócio com o que a gente viu até agora, né? Aquele ciclo, entrada, processamento e saída. Então tudo que tem entrada, processamento e saída é um processo de negócio, por quê? Porque atua dentro da empresa. Tá? E o que seria o que a gente vai ver aqui? Melhoria de processo, certo? Aí tem esse gráfico bem interessante, lá do Hitzman e do Tradielski, certo? Que é aquela mesma tela de uma maneira, vamos dizer assim, otimizada para mostrar o que é um processo. Observe que tem entrada, processamento e saída, que aí são substituídas por insumos, processos e operações e resultados. Observem que o insumo, que pode ser trabalhadores, gerentes, equipamentos, instalações, materiais, serviços, terrenos, energia, ele vai
servir de entrada para processos e operações. E observe que tem lá um processo, uma tarefa, um processo 1, que tem uma tarefa 1, 2, 3, 4, 5. No final vai gerar o quê? Um bem ou um serviço, tá? Que vai para onde esse resultado? Para os clientes internos e externos, certo? E observe que esse resultado ele retorna para a organização. É o feedback. Do mesmo jeito também, sai desse processo de operações informações sobre o seu desempenho, que retorna para a organização. Tá? E vocês vão ver que a função da melhoria do processo é exatamente o quê? Melhorar esse processo, quer seja através de feedbacks de clientes internos e externos, como informações sobre o próprio desempenho do processo. Tá? Outra coisa interessante sobre a questão de melhoria de processo é que quando você fala em melhoria de processo, você fala de quê? De qualidade. Melhorar a qualidade de um processo. Segundo Gavin, se você for avaliar a qualidade de um produto ou serviço, você tem que levar em conta 8 dimensões, que é desempenho, características, confiabilidade, conformidade, durabilidade, atendimento, estética e qualidade percebida. Tá? Só que a melhoria traz a ideia de aumento de qualidade, de aperfeiçoamento ou mudança para melhorar uma ou mais dimensões daquela qualidade. Aí voltando ao slide, a gente tem 8 dimensões. Você não é obrigado a melhorar as 8 dimensões para dizer que melhorou a qualidade de um produto ou serviço. Você pode atacar só uma dimensão, uma ou mais dimensões, certo? E quando eu falo de melhoria, eu estou aumentando a qualidade, estou aperfeiçoando ou mudando para melhor uma dessas dimensões. E melhoria significa o quê? Incrementar a qualidade ou reduzir alguma deficiência de um produto, serviço ou processo. Sendo que no final a melhoria sempre deve adicionar valor para o cliente. Tá? Isso é importante principalmente quando você vai desenvolver software. Você não desenvolve software para você, você desenvolve para um cliente, certo? Então toda mudança, toda release que a gente viu na aula passada, que você vai fazer em um software, tem que adicionar algum valor para o cliente. Se o cliente não percebe aquele valor, então não serve. E também melhorar não significa necessariamente corrigir. Pode ser ter um melhor desempenho ou ter um melhor resultado. Há um processo. Por isso, deve-se definir o que espera como qualidade do processo e quais os requisitos que devem atender essa melhoria aí, ou seu melhor desempenho, resultado, certo? Para depois melhorá-lo, buscando atender o que foi definido. Então, vocês veem aí a importância dos requisitos, tá? Essa melhoria do processo também pode entender como uma migração de um estágio como está atualmente para uma situação a ser melhor, certo? Então, melhoria pode ser uma evolução, uma adequação à legislação, à tecnologia nova que foi lançada, um tratamento de não conformidade, ou seja, alguma coisa que não está conforme aos requisitos, a implementação de novos recursos. Tá? Então, tudo isso daí pode ser entendido como melhoria do processo. Tá? E por que melhorar um processo? Tá? Para manter a empresa competitiva. Por quê? Porque a empresa só vende produtos ou serviços que atendem os requisitos dos clientes, certo? Então você melhora um processo para tornar a sua empresa competitiva, certo? E você diz que um processo está otimizado quando ele atende plenamente algum requisito essencial do seu cliente. E as melhorias podem ser de vários tipos ou natureza, né? Ela pode ser através da identificação e solução de uma lacuna que não foi resolvida, quando você mapeou anteriormente aquele processo. Pode ser uma qualidade, por causa da qualidade do produto final. Pode ser pela qualidade de elementos de seus produtos, interfaces, requisitos internos. Tá? Pode ser também a melhoria na infraestrutura, através de sistemas, equipamentos, instalações ou tecnologias, ou mesmo atendimento aos requisitos dos clientes. Tá? Então, tudo isso daí podem ser melhorias que você está fazendo no seu processo. Tá? Beleza, Gilson, eu entendi o que é processo,
eu entendi o que é melhoria de processo, mas quando é necessária essa melhoria de processo, tá? Então, quando eu falo de melhoria de processo, certo? Não tem assim uma definição de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses que você vai melhorar um processo, certo? Não possui um fator temporal determinístico, certo? Deve ser o quê? Um processo contínuo, através de que análise, certo? Você vai sempre verificando e acompanhando como é que está um processo, como é que está um produto ou serviço, certo? A melhoria de um processo também torna-se necessária quando o resultado de sua execução está desalinhado com algum requisito do seu produto ou do seu serviço, certo? E uma vez identificado, o próximo passo será fazer o quê? Análise da causa do problema, certo? Seus efeitos naquele processo. Normalmente a gente usa o quê? O diagrama de Ishikawa, o diagrama de espinha de peixe, certo? Ele é uma boa ferramenta e pode ser usada conjuntamente com a ferramenta dos 5 porquês, né? Aí, para quem não está lembrado ou quem não conhece, o diagrama de Ishikawa, tá? Aí vocês podem ver aí que você coloca as causas, você normalmente agrupa, né, em vários grupos, certo? De causas, que pode ser mão de obra, pode ser questão de tecnologia, questão de treinamento, e a soma de todas essas causas vai contribuir para que ocorra um problema, tá? Ok? Aí, um exemplo do uso do diagrama de Ishikawa, né? Através de um problema que foi detectado lá na aprovação de nota fiscal eletrônica. Observe que ele dividiu as causas desse problema em causas governamental, causa de análise, de desenvolvimento, de qualidade e de técnica. E dentro de cada causa dessa tem várias subcausas, né? Por exemplo, desenvolvimento, falhas nos testes unitários, código com erro e dentro de código com erro, falta de treinamento, análise mal feita, tá? Então tudo isso daí vai contribuir. É uma ferramenta muito interessante e extremamente interessante, na verdade, quando você quer fazer melhoria de processo. E como identificar a necessidade de melhoria, né? Todo sistema com o tempo, primeiramente, né? Ele tende ao desajuste, certo? A gente já viu aqui no início das aulas sobre TGS, né? A necessidade de melhoria ela pode ser identificada de forma sintomática, quando a evidência é clara de um problema relacionado à qualidade de um produto ou serviço, ou de maneira sintomática, que é o que? Através de comparação, que a gente chama de benchmark, né, na administração, com processos semelhantes oferecidos por empresas concorrentes, né? Você pode ir lá e verificar que, ó, determinada empresa lá, o mesmo processo que a gente usa aqui tá mais lento. Tá? Lembrando que um evento isolado ele pode não requerer uma melhoria, né? Mas ele pode, através de análise e registro das causas raízes, poder ajudar na identificação e correção de problemas atuais, se você for ter uma abordagem reativa, ou futuros. Tá? Então isso daí é importante porque nem todo evento isolado ele vai ser necessário melhoria, mas ele pode ser certo, um sintoma de algum problema que está tendo. Tá? Quando eu falo em qualidade de um processo, ele normalmente está relacionado ao quê? A capacidade de alcançar o objetivo daquele processo, certo? Alguns fatores que devem ser investigados na hora de você identificar a necessidade de melhoria. Conclusão de atividade no prazo, né? O tempo de entrega tá demorando, né? A padronização de atividades com melhores práticas, né? Você notou que você está desenvolvendo software, mas por algum motivo você não está desenvolvendo um código legal. Então você pode ver a necessidade de adotar determinada prática. Tá? Avaliação dos SLAs acordados, né? Que são os acordos de nível de serviço. Ou seja, você, por exemplo, tem uma empresa de internet e deve lá no acordo tem que entregar uma determinada quantidade, uma banda X. Né? Então você, quando não está entregando, você tem que melhorar.
Outro fator que deve ser investigado são a análise da manifestação de clientes e fornecedores, reclamação, né? E por último, conformidade aos requisitos dos clientes, entre outros fatores que devem ser investigados e que podem se tornar algo a ser melhorado, né? E quando a gente fala de ferramentas, né, que são usadas na identificação de melhorias, a gente já falou, né, que é o diagrama de Chikawa, mas tem as reuniões, né, os brainstorming, os 5W2Hs, né, que é aquela técnica de perguntas que você faz para tentar achar um problema, o histograma, né, que é uma coisa mais estatística, diagrama de dispersão também, a análise SWOT, né, que é os pontos fortes e fracos, a matriz Guth, que é de gravidade, que você usa normalmente para priorizar alguma coisa, e até mesmo indicadores de desempenho, né? Por exemplo, lá você tem um helpdesk para o seu sistema e de repente você notou que aumentou a incidência de consultas, certo? De perguntas, de chamados para o seu sistema. Então, é um exemplo de indicadores de desempenho. Tá? Quando se fala em melhoria de processo, normalmente o primeiro foco que a gente faz é o quê? Melhorar os componentes internos. Né? Tem algum processo com problema, você, você identificou que o problema pode ser X, então você vai o quê? Você vai identificar os componentes internos daquele processo, certo? Mas não deixando de fora o quê? Os componentes externos, que é o que está fora do escopo do seu processo. Normalmente a entrada e a saída. E pode utilizar para mostrar de forma clara o que pode ser melhorado em um processo. Né? Você pode observar um determinado processo, você pode avaliar através de indicadores de desempenho, ou você faz testes e simulações naquele processo para verificar o que é que pode estar ocorrendo. Né? E como é que eu implemento essas melhorias? Né? Em primeiro lugar, você tem que priorizar a sua organização. Normalmente aparecem vários problemas, então você tem que identificar, priorizar de que maneira você vai implementar essas melhorias. Você não consegue implementar tudo, então você vai ter que dar critérios para priorizar o que é mais importante. Tá? Alguns fatores são especialmente importantes na determinação das quais melhorias devem ser priorizadas, né? Necessidade específica de um grupo de consumidores ou grupo de interesse, né? As atividades dos concorrentes, o estágio do ciclo de vida que se encontra o produto ou serviço, está decaindo, né? Pode ser. O desempenho de processos e seus produtos ou serviços. Tá? É, só um lembrete, tá? Algumas vezes a gente usa uma ferramenta que eu falei antes, que é a matriz Guth, certo? Você detecta todos os seus problemas, aí você verifica qual que tem maior impacto na sua empresa. Então, através disso, no seu software, no seu sistema, então, através disso, é uma maneira de você priorizar. Lembrando que isso daí uma análise quantitativa. Você pode fazer também uma análise qualitativa, né? Você pode abordar se um determinado grupo de consumidores, certo? Que é sua parcela de clientes maior está tendo problema, certo? Então, tem várias maneiras de você determinar esse critério. Cada empresa adota o seu que você quer usar, né? E atualmente, né, existem no mercado várias soluções tecnológicas que apoiam as iniciativas de gestão de gerência de processo de negócio, o BPM, né, Business Process Model. Tá? No curso aqui a gente vai adotar o padrão BPMN, que é uma notação, né, de processos, é um modelo de anotação, né, a anotação na verdade de gestão de processo de negócio, né, para a gente poder descrever e representar, certo, os processos de negócio. Infelizmente, pelo tempo e porque a gente não tem uma ferramenta adotada pela instituição, a gente não vai conseguir automatizar esse processo de negócio. Mas a gente vai descrever e vai representar os processos, certo? Através dessa ferramenta BPMN, essa anotação, na verdade. Tá? Aí um exemplo, tá, de um processo, né? Observem aí que tem o atendimento ao público, e esse atendimento é dividido em dois departamentos ou duas entidades, como você queira, certo? Que seria suporte e testes e desenvolvimento. Tá? E foi detectado um problema aí qualquer. Pode ser a demora no suporte,
certo? O que você tem. Aí foi observado e houve a necessidade de remodelar esse processo. Tá? Então, esse atendimento que a gente viu na tela anterior, que só tem o departamento de suporte, testes e desenvolvimento, como vocês estão vendo, o que aconteceu? Ele foi dividido em outras entidades ou departamento, né? Que é o departamento de suporte, análise, desenvolvimento e testes. Certo? Então, foi feita essa mudança de maneira a melhorar esse processo. Aí é um exemplo das coisas que a gente vai fazer agora na terceira unidade, né? Começa com a aula de hoje, que eu mostrei o que é um processo, o que é melhoria de processo, certo? O que é que normalmente ocorre para determinar que algo deve ser melhorado, certo? Quais as ferramentas, e eu apresentei no final a ferramenta que a gente vai utilizar, certo? Que a gente vai utilizar para mapear processo e melhorar esses processos, tá? Que seria a BPMN, que é isso daí, tá? Aí as referências que a gente utilizou na aula de hoje, né? O livro do Gavin, Gerenciando a Qualidade, certo? O livro do Oliveira também, que a gente está utilizando, que é o Análise e Melhoria do Processo de Negócio, tá? O livro do Hitzman, de Administração da Produção e Operações, tá? E também o livro do Slack, que é uma das autoridades na área de administração da produção, que trata muito com a parte de processo, né? E por último aí, um site aí de Business Process, do SEACH, tá? E por último, um trabalho de conclusão de curso, que é onde eu tirei esses dois últimos exemplos de BPMN, né? Do Schwarzner, certo? Foi um trabalho de conclusão de curso, ok? Então, terminamos a aula de hoje, certo? Espero que vocês tenham entendido o que é processo de negócio, o que é melhoria, quais as principais ferramentas. Lembrando que muitas dessas ferramentas vocês vão utilizar lá na frente em outras disciplinas, tá? Esse assunto de gestão de processos é algo muito complexo, né? Não é algo tão simples assim, está tendo somente uma noção do que seria isso daí, nesse curso, tá? Então, espero que vocês tenham gostado, tá? A gente se encontra novamente por aí, tá bom? E fiquem com Deus, tá? Um abraço, tchau.